Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, dia 29 de julho do ano de 2024. O presente vídeo eu estou gravando em respeito aos colegas, alunos e demais espectadores que participaram ao vivo da nossa transmissão, que ocorreu hoje às 20 horas, que infelizmente, por motivo de acredito que tempestade, enfim, como foi, nós tivemos a rede de internet comprometida aqui na minha região, então nós retomamos a gravação e agora eu estou disponibilizando para você aqui no YouTube. O nosso tema é radiação ionizante e os profissionais da saúde, efeitos biológicos e celulares. Nós dividimos os dois temas entre biológicos e celulares, esses dois tópicos, porque, embora os efeitos da radiação ionizante impactem o indivíduo, né, o tecido de uma maneira geral, também são causados danos em biomoléculas. Então, eu achei por bem deixar separados os dois tópicos. E a radiação ionizante e os profissionais da saúde vem em função de um artigo que nós publicamos, salvo engano, há algum tempo atrás, no ano de 2020, sobre essa temática. E o tema surgiu quando eu comecei a observar a rotina dos técnicos em radiologia dentro de uma unidade de terapia intensiva, sobretudo no convívio deles com os demais membros da equipe de saúde. E a ausência de esclarecimentos, o que é algo comum, infelizmente, ainda no Brasil, e é uma das conclusões do nosso trabalho, sobre o potencial risco das radiações ionizantes. É claro que existem normas, regras que orientam sobre o uso das fontes radioativas. Então, ao longo da nossa aula, nós vamos apresentar aqui brevemente as principais aplicações e os efeitos biológicos dessa radiação. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o Luiz Antônio, eu sou biólogo, tive a oportunidade de fazer a minha especialização em ensino de ciências na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais precisamente no Museu Nacional. Ao longo da minha carreira acadêmica, eu tive a oportunidade de desenvolver algumas atividades utilizando radiação, investigando a datação absoluta de determinados solos, com base em chumbo 210, estrôncio, neodímio, também césio 137. Então, eu precisei aprender um pouquinho sobre como trabalhar com fontes radioativas, sobre detectores de radiação, sobre a radioproteção de uma maneira geral. Tá bom? Bom, mas voltando para os profissionais da saúde, quem são os profissionais da saúde? São os assistentes sociais, os biólogos, biomédicos, profissionais da educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos ou dentistas, como a gente conhece mais popularmente, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Sobretudo, os biólogos, biomédicos e os médicos veterinários não necessariamente atuam na área da saúde só com graduação, porque são necessárias algumas especializações para que ele possa atuar na área da saúde. Isso porque, principalmente, a medicina veterinária e a biologia têm muitas áreas de atuação e é óbvio que um currículo de um curso de graduação com duração de 8 semestres não vai abarcar todo esse conteúdo, tá? Bom, vamos seguir então. Aqui temos temos o nosso artigo, que é numa tradução livre, o uso da radiação ionizante no setor da saúde. Ele foi elaborado pela professora Kátia Poça, por mim e pela professora Lilian Calazans Costa. Esse tema surgiu no período em que a professora Lilian estava no processo seletivo para a Universidade do Minho, lá em Portugal, e conjuntamente com a professora Kátia, nós começamos a discutir
sobre os efeitos da radiação nos profissionais da saúde. Esse tema tem me visitado rotineiramente. Recentemente, eu tive a oportunidade de publicar um outro trabalho, ainda participando no doutorado da Escola de Saúde Pública, lá da Fiocruz, perdão, da Escola de Medicina Tropical, lá da Fiocruz, e tenho percebido que, sobretudo, os profissionais da saúde estão expostos pela própria natureza da sua atuação a diferentes riscos. A gente sempre pensa nos riscos biológicos, mas existem outros riscos associados à prática profissional desses indivíduos. Então, investigar um pouco mais é fornecer dados para que se possa melhorar tanto a assistência ao paciente quanto as condições de trabalho desses indivíduos que cuidam de nós. Bom, a radiação ionizante, então, vamos categorizar aqui basicamente na radiação alfa, radiação beta e radiação gama. É importante lembrar que a radiação ela pode ser partícula ou energia, tudo bem? E aí as partículas vão ter comportamentos distintos da energia. Isso nós vamos ver ao longo do nosso bate-papo aqui de hoje. E se você gostar desse tema, já te convido a seguir aqui o canal. Também peço que você nos envie sugestões de temas. O nosso canal ele é direcionado para trazer informações que eventualmente acabam passando en passant ou superficialmente nos currículos do ensino superior e da pós-graduação, para que você que tem interesse nesses temas ligados à área da saúde e meio ambiente possa então estar desenvolvendo novas habilidades e competências. Aqui também você vai encontrar informações sobre mudanças do clima, efeitos das mudanças do clima na fisiologia vegetal, na saúde humana e muito mais. Eu espero que você goste. Fique à vontade. Bom, a radiação ionizante, ela precisa ser interpretada com alguns conceitos básicos que a gente visualiza há muito tempo atrás lá na nossa educação básica. O primeiro delas é o comprimento de onda e frequência. Tá? Por exemplo, uma onda de rádio ela vai ter um comprimento de onda que parece que semelhante, né, a um campo de futebol. Já uma radiação X e raio gama, radiação gama, vai ter um raio, né, vai ter um tamanho, vamos dizer assim, entre um átomo e um núcleo de um átomo, para se ter a noção do quanto que é ínfimo a distância, né, entre uma crista de onda e outra, ou seja, entre o comprimento dessa onda. Essas radiações, elas não são de todo maléficas, né? A gente fala radiação, as pessoas ficam logo preocupadas, mas elas são amplamente utilizadas no diagnóstico, como, por exemplo, na densitometria, na ressonância, na tomografia computadorizada, nos aparelhos de raio-x, nas câmaras gama. E o uso dessas radiações é extremamente útil no diagnóstico precoce de doenças oncológicas, no tratamento da osteoporose, na redução e correção de fraturas, em doenças respiratórias, é amplamente utilizado na medicina. Então, radiação ionizante não é algo do mal, vamos dizer assim, né? Bom, ela também é utilizada no tratamento. Nós aqui temos alguns exemplos, por exemplo, do iodo radioativo na tireoide, na radioterapia, e aí existem diferentes procedimentos, né, da radioterapia. Os efeitos biológicos, especificamente, antes de a gente pensar nesses efeitos, é importante lembrar que, como eu falei no início, a radiação pode ser partícula ou onda eletromagnética, né? Ou energia, perdão. As partículas, normalmente, elas têm uma menor resistência às barreiras. Então, por exemplo, a partícula alfa, ela pode ser parada com uma folha de papel. Você pode manipular um recipiente aqui.
um recipiente com um radioisótopo aqui. Se você não se contaminar com ele, tudo bem, tá? Por quê? Ele tem uma resistência, quer dizer, as superfícies oferecem resistência a essa radiação, tá? Já os raios gama, os raios X, têm maior potencial de penetrabilidade. Isso, primeiro, porque não são partículas, segundo, pela sua frequência. Tá bom? E lembrando que esse tipo de radiação é uma radiação ionizante, então, quando ela atravessa um tecido vivo, ela pode sim ferir algum tipo de dano a esse tecido. Muito bem. Aqui ainda um exemplo muito bacana na minha percepção. Imaginem aqui num esforço de subjetividade, né, que isso aqui é uma seção de uma coxa, de uma perna, e eu tenho um fêmur e tenho as partes moles. Os raios-x vão incidir sobre essa peça anatômica, parte vai passar e parte não vai passar com a mesma intensidade. Essa diferença vai aparecer, então, numa radiografia. Segundo a NCBA, nós temos aí os efeitos prejudiciais, perdão, da radiação ionizante, elas podem ser orquestrados e amplificados pelo biossistema, pelo corpo. Isso quer dizer que existe uma sinalização endógena, ou seja, do próprio corpo, e essa sinalização vai culminar em danos oxidativos do DNA, de lipídios, de proteínas e de muitos outros metabólitos, tá bom? Eu vou lembrar que no vídeo original, no vídeo que foi transmitido ao vivo aqui no canal, e aqui também, você vai poder encontrar links de documentos úteis para você que tem interesse em aprender mais sobre esse tema. Tá legal? Assim também como o nosso artigo de revisão, você vai encontrar o link para ele aqui na descrição desse vídeo. Para a gente dar andamento ao nosso estudo, temos que ter em mente alguns conceitos básicos. Dentre eles, a unidade de medida. A radiação é medida internacionalmente em Gray ou em Silbert. Existem outras unidades de medida um pouco mais antigas, mas que nós não vamos nos aprofundar aqui porque não é o propósito da nossa aula. Se você tiver interesse, deixa aqui o comentário no vídeo e a gente prepara um conteúdo mais profundo sobre unidades de medida de radiação. Basicamente, o Gray vai ser definido ali como um joule por quilograma de massa. Lembrando que massa não é peso, existe uma diferença aí por conta da gravidade, estamos falando no planeta Terra. Os indivíduos, nós recebemos normalmente 2,4 milisievert por ano de radiação. Qual é a origem dessa radiação? A origem dessa radiação é basicamente radiação solar, as explosões solares, 2, radiação de fundo do universo, que é resultante da explosão de estrelas, e 3, a Terra. Nós temos radioisótopos, na verdade, tudo emana energia, tudo radia ou irradia. E, especificamente nas regiões metropolitanas, nós temos o radônio, porque nós temos grandes prédios construídos, e esses prédios têm garagem subterrânea, poço de elevador, e a radiação, o radônio, ele está muito presente no subsolo. Então, esse radônio é um gás radioativo, ele vai percolar, né, vai subir na coluna do prédio e vai se acumular nas unidades habitacionais ou nas empresas. Então, por isso que é importante fazer aí uma troca de ar dentro dos ambientes internos para reduzir a exposição dos ocupantes a esse gás radioativo, por assim dizer. Bom, eu espero que você esteja gostando. Com o vídeo aqui gravado fica muito mais fácil do que com as intercorrências que nós tivemos no nosso encontro ao vivo. Eu aproveito para reforçar com você a necessidade de que você traga a sua sugestão de vídeo. Eu vou deixar um link para você escolher alguns temas, mas se você quiser trazer uma sugestão de um tema, Luiz, eu vi determinada notícia, eu gostaria que você abordasse esse tema, traz para a gente, eu vou me dedicar a entender um pouco mais, se eu não conhecer a área, eu vou me aprofundar nessa área,
vou conversar com algum especialista da área. Se for necessário, eu trago um especialista, mas a gente não deixa essa dúvida para depois. Lembrando que o nosso propósito aqui é desenvolver conhecimento, tá bom? Bom, só para a gente desmistificar algumas coisas muito importantes. Você vai no médico, vai fazer um exame de raio-x. E aí, se você é mulher, o técnico vai perguntar: você está gestante? E você fica assim: mas o que tem a ver com estar gestante ou não? Tem tudo a ver, porque, por exemplo, se você estiver gestante, no período gestacional compreendido entre 4 e 14 semanas, e você tomar uma radiação ali de entre 0,1 a 0,5 Gray, você vai ter, muito provavelmente, para não dizer com certeza, um processo de má formação do feto. E os efeitos determinísticos. Eu vou explicar o que é isso ainda nessa tela, tá? Se você estiver com até 3 semanas de gestação, não vai resultar em efeito estocástico ou deletério após o nascimento. Também vou explicar o que é isso. Eu gosto de explicar efeito estocástico dando o exemplo do doce de amendoim, tá? Digamos que você vai trabalhar, vai para a sua escola, faculdade, e todos os dias você compra um doce de amendoim. Então, se você vai 22 dias no mês, você compra 22 doces de amendoim, pelo menos. Cada doce de amendoim custa R$1. No final do mês, você vai ter comprado o equivalente a R$22 de doce de amendoim. Em um ano, se você estuda aí pelo menos 10 meses, você vai ter gastado, né, R$220 em doces de amendoim. Isso é o efeito de estoque. Na verdade, você fez um estoque de R$220 para o vendedor. A radiação, os efeitos estocásticos da radiação funcionam exatamente dessa maneira. A cada pequena dose que você toma, você vai acumulando essa radiação. Então, os efeitos dessa radiação. Então, nós vamos dividir, de maneira didática, os efeitos da radiação em estocásticos e determinísticos. Os estocásticos vão sendo estocados e os determinísticos vão determinar uma determinada situação de caráter imediato, tá? Ou num curto período de tempo. Apresentados, então, os conceitos básicos sobre o período gestacional e os diferentes tipos de efeitos da radiação, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: existem órgãos, mais radiosensíveis, ou seja, quando um indivíduo toma uma radiação de corpo inteiro, existem órgãos que vão ser mais afetados do que outros. Tudo bem? Bom, os órgãos compostos por células extremamente especializadas são os órgãos que normalmente eles sofrem menos com o efeito. É claro, dependendo da dose, do tempo de exposição, tá? E eu vou falar sobre isso. Então, por exemplo, neurônios são células extremamente especializadas e podem ter uma determinada resistência diferente, por exemplo, do estômago ou da tireoide. As células que fazem constantes modificações de reprodução celular estão mais expostas à radiação ionizante, aos efeitos da radiação ionizante. Tá bom? Ainda falando dos efeitos biológicos, eu não posso ignorar os efeitos causados pelos radicais livres. Correto. O que ocorre? Quando uma radiação ionizante atinge um órgão, ela vai atingir precisamente uma célula também. Essa célula tem as suas organelas e no seu núcleo o DNA. E esse DNA pode ser atingido de duas maneiras, basicamente. Ou em uma fita, ou nas duas fitas. Nos dois casos, os efeitos desse dano poderão ser sentidos ou percebidos, né? Não sentidos, mas poderão ser percebidos pela célula. E existem mecanismos que vão tentar reparar em um desses casos. Nós vamos nos aprofundar sobre isso um pouco mais à frente. Também existe uma outra via, que é a via dos radicais livres. Quando essa radiação atinge
os espaços intracelulares, atinge as células. Existem ali biomoléculas que podem ser transformadas em íons, os radicais livres, né? Que não que sejam a mesma coisa, e esses radicais livres vão buscar, então, o seu equilíbrio, vão buscar novas composições. E nisso que ele busca novas composições, ele vai comprometer a estrutura química de outras moléculas. Tá bom? Isso não é algo reservado ou associado exclusivamente à radiação. Mas, por exemplo, os processos inflamatórios utilizam radicais livres para atacar alguns micro-organismos. A própria mitocôndria libera radicais livres. Até então, o organismo ele tem seus mecanismos de reparo que buscam a homeostase. Mas nós vamos aprofundar, nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre outros casos que também promovem o aumento da concentração de radicais livres, né? Por exemplo, a trombose, a hipertrofia, o mal de Parkinson, artrite, pancreatite, processos inflamatórios, meu Deus do céu, aterosclerose, perdão, asma, SARA, enfim. Todos esses processos patológicos podem desencadear a produção de radicais livres. E a mitocôndria é aí a nossa grande produtora de radicais livres. Bom, Luiz, mas o que isso tem a ver com radiação ionizante? Vou falar para vocês já já. O que ocorre? Quando a gente compara as duas causas, né? Por exemplo, eu usei aqui a mitocôndria como um dos grandes produtores de radicais livres, e o símbolo da radiação para dizer o seguinte: da radiação eu consigo fugir. Da mitocôndria, não. Da radiação eu posso usar o princípio de Alara, que é o quê? Eu vou ter menor tempo de exposição, a distância segura, né? E a blindagem. É o caso do raio-x. Você vai fazer um exame de raio-x, o técnico está lá numa parede blindada, ele está a uma distância específica, que não é por acaso aquela distância, e tem um tempo de trabalho que ele fica ali exposto aquelas doses de radiação. No caso do organismo, não tem como fazer isso, tá? Bom, aí, deixa eu pegar uma água aqui. Então, nós vamos entender os efeitos biológicos como diretos ou indiretos. O direto é a mutação, como eu falei, pode ocorrer ali a quebra de uma fita, do DNA ou das duas fitas. Os indiretos são causados, por exemplo, pelos radicais livres, que são formados por meio da radiação que vai alterar a conformação química de algumas moléculas dentro do organismo vivo. Os efeitos estocásticos, eu comentei com vocês, que é o exemplo do doce de amendoim, que inclusive fiquei com vontade agora, mas já está tarde da noite, não tem como comprar. E os efeitos determinísticos são aqueles que são causados, são percebidos já de maneira imediata, tá bom? E esse imediato não é instantâneo, mas pode levar alguns dias. Todos esses casos diferem dos naturais, ou seja, diferem dos efeitos dos radicais livres no organismo. No caso dos radicais livres, eles vão gerar o estresse oxidativo, que é o quê? Está ali oxidando as moléculas, os tecidos. E o organismo ele já tem, falando de humanos, alguns mecanismos para prevenir ou para mitigar o efeito desse estresse oxidativo. Esses mecanismos podem ser enzimáticos, como no caso do superperóxido, dismutase, da catalase, da glatinona peroxidase, da glutationa redutase. Todos esses mecanismos ou sistemas antioxidantes enzimáticos vão regular o estresse oxidativo. Mas não existe só esse sistema. E aí, assim, com todo o respeito às demais profissões, a biologia é linda por isso, né? Existem os antioxidantes não oxidativos. É o caso da glutationa, do ácido lipóico, da melatonina, da vitamina C, vitamina E, que vão combater também ali, vão regular o estresse oxidativo. O estresse oxidativo pode, ou os radicais livres, podem comprometer, de alguma maneira, a estrutura química de moléculas, entre elas a molécula do DNA.
Se você não lembra, as moléculas, o DNA é formado então por nucleotídeos, que eu vou apresentar mais à frente. Esses nucleotídeos vão formar dupla fita. Essa dupla fita vai ser novelada ou enroladinha nessas proteínas que a gente chama de histona. As histonas vão ser noveladas no nucleossomo, que vão formar a cromatina e posteriormente ali o cromossomo. Aqui nós temos um pouco da estrutura básica desses nucleotídeos. Não se assustem, né? Os nucleotídeos eles são formados basicamente por um grupamento fosfato, um açúcar pentose, ou seja, um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada, que pode ser purina ou pirimidina. Essas bases são aquelas que a gente já ouviu falar desde o ensino médio, adenina, citosina, guanina e timina, que vão se ligar de acordo com a sua compatibilidade química, formando duas fitas de DNA que são ligadas por pontes de hidrogênio. E aí tem todo um porquê de ser a ponte de hidrogênio. Evidenciado isso por conta das características da água, características físico-químicas da água, que nós não vamos discutir aqui agora, senão essa aula não termina nunca. E o propósito não é isso. O propósito é apresentar um pouco dessa dinâmica bacana sobre a radiação ionizante e os efeitos biológicos dela. Aqui eu tenho um exemplo da dupla fita de DNA, só para vocês terem relembrarem, quem não lembra, né? As bases nitrogenadas sendo combinadas e sendo ligadas por pontes de hidrogênio, por ligação de hidrogênio. Na sequência eu tenho aqui a pentose e o grupamento fosfato. Aqui abaixo eu tenho uma base que foi oxidada. Então eu tive aqui, olha, mais um radical livre e aí eu apareci agora com um Ozinho aqui a mais, tá vendo? Uma dupla ligação. Bom, vamos então entender um pouco sobre os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Os efeitos estocásticos, eles vão independer, ou seja, não dependem da dose. Todo dia você toma um pouquinho de dose ali. E um dia pode ser que você desenvolva algum mal causado por essa exposição. Então, quanto maior a dose, maior vai ser a probabilidade de você desenvolver alguma reação. No caso dos efeitos determinísticos, nós vamos começar ali em 2 Silbert, tá? E aí existem bibliografias que falam valores diferentes, mas existe um limiar de dose para ocorrer o efeito determinístico. Senão, ele vai entrar lá no caso dos efeitos estocásticos. Tudo bem? Bom, não posso deixar de falar daquelas células que têm grandes atividades, né? Assim como existem órgãos mais sensíveis, existem células e órgãos também que podem ter ali o seu efeito, que podem sofrer mais instantaneamente o efeito da radiação ionizante. No caso das células, a gente precisa saber o seguinte: dependendo da fase do ciclo, está na interfase, enfim, do ciclo celular, dependendo da fase na qual ela foi irradiada, a resposta vai ser diferente, tá bom? Então eu posso ter apoptose, posso ter um cromossomo dissêntrico, posso ter uma citostase, essa célula não vai se dividir mais, pode ter a quebra ou a perda do cromossomo e pode ter a necrose. O que vai mediar ou determinar esses danos? A fase em que essa célula está e também a dose e também o período de exposição, certo? Bom, olhando aqui esse gráfico, nós temos uma região, uma zona de incertezas. No eixo X nós temos a dose e no eixo Y o efeito. Novos mecanismos adaptativos, saturação e tolerância. Então eu vou ter, depois da zona de incerteza, que eu não sei se tem dano, se não tem dano, basicamente ali a partir de 3 Silbert, nós vamos ter a próxima etapa, até chegar então à zona de linearidade, em que eu vou ter
a certeza de um dano. Então, de maneira muito ampla, quanto maior a dose, maior vai ser o efeito. Esse efeito não necessariamente é instantâneo. Esse efeito ele pode ser tardio. Para doses altas, esse tardio ele não quer dizer que vai acontecer em 10 anos. Ele vai acontecer em dias. E o paciente ele vai ter um comportamento normal, dependendo da dose, mas ao longo dos dias ele vai ter aí uma depreciação do seu estado geral. Isso ocorre normalmente por conta do dano medular e do dano do sistema imunológico. Se o indivíduo tem um dano medular, essas que são células que estão se dividindo constantemente, essa medula vai parar de produzir essas células e ele vai parar então de ter a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Os eritrócitos dele vão começar a morrer, o grupamento M da hemoglobina ela não vai conseguir sintetizar hemoglobina suficiente, ele vai produzir, né, vai ter processos inflamatórios, processos renais, a produção pode ter a produção de corpos cetônicos, o quadro geral do paciente vai ter uma depreciação. Assim, eu pessoalmente acho esse tema extremamente interessante, tá? É claro que a gente não está falando aqui de casos comuns, tá? Nós temos aí o caso de Goiânia, que aconteceu mais de 30 anos atrás. Eu tive a oportunidade de ver o local onde o pessoal foi atendido, lá no hospital onde eu trabalho também, faz parte da rede de resposta a acidentes radiológicos, e você percebe a preocupação das equipes com o treinamento, com a preparação do pessoal e principalmente com a compreensão de um algoritmo de resposta, um algoritmo de atendimento para esse paciente irradiado. Tá? E aí é muito legal destacar algumas coisas. Falou a palavra aqui agora. Mas um evento é a contaminação por material radioativo. Um outro evento é a irradiação. Então, por exemplo, se eu tenho nesta caneca um material radioativo que libera partículas alfa, se eu não beber, eu não vou me contaminar. Se não deixar aqui na minha pele, não vou me contaminar. Tá? Agora, se eu acidentalmente ingerir, inalar ou cair na minha pele, eu tenho uma contaminação por material radioativo. Eu só vou contaminar outra pessoa se eu não for descontaminado. Se eu ingerir, as minhas excretas, provavelmente a minha respiração, também vão conter material radioativo, tá? Esse é um ponto. A radiação, quando um paciente, um indivíduo, ele é irradiado, eu tenho uma fonte, essa fonte não está blindada corretamente, ou ela foi exposta intencionalmente, e a radiação ionizante atravessa o corpo desse indivíduo. Esse indivíduo foi irradiado, ele não vai contaminar ninguém. Perdão. Professor, os efeitos são hereditários? As consequências podem ser. Então, por exemplo, se você teve um processo de mutação, em uma determinada célula, e essa mutação for transferida, aí você pode ter uns efeitos na hereditariedade. Existem estudos de longa data que acompanham os sobreviventes e os descendentes das pessoas que sobreviveram, né, à bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki. São estudos globais, né, de monitoramento, monitoram perfil social, aspectos biológicos, fisiológicos, né, psicológicos e por aí vai. É um trabalho bastante interessante para quem tem interesse em entender um pouco mais sobre os efeitos da radiação ionizante. Bom, além disso tudo, na zona de incerteza, nós temos, então,
o estresse existente, porque o estresse ele vai comprometer o seu quadro geral, vai colaborar com maior número, maior concentração de radicais livres. Com isso também tem o estilo de vida, o background genético, se você tem predisposição, por exemplo, a câncer, uma predisposição a câncer, né? Você já tem os genes que estão lá silenciados, estão lá quietinhos no seu genoma, que precisam só de um start para começar a fazer uma arruaça, tá? A atitude mental, como é que a pessoa vai reagir, né, em relação àquela exposição, a resposta imune inata, perdão, a exposição a outros poluentes, o sexo, a idade, a exposição a outros poluentes. Eu tinha trazido para aquela apresentação uma coleta de amostras ambientais que eu realizei no último final de semana, mas eu deixei para um próximo tema, para a gente não fugir muito do nosso tópico, tá? Mas, basicamente, se a região onde você mora, onde você dorme, está exposto a compostos orgânicos voláteis, a radônio em altas concentrações, e por aí vai, você é um indivíduo que tem mais fatores de risco associados. E aí que no caso dos efeitos estocásticos dessa radiação, no caso de uma radiação, né, da exposição à radiação, você vai ser um indivíduo que está ali mais exposto. Eu gosto de trazer as coisas que a gente já publicou, porque isso ajuda você a entender que a gente faz um trabalho que não está restrito aqui à internet, mas investiga, né, pesquisa, estuda. E aí eu trouxe aqui um trabalho que foi publicado numa revista da Arquivos Brasileiros de Medicina Naval. Nós falávamos sobre o uso de modelos atmosféricos para resposta, por exemplo, a contaminação, acidentes, incidentes com material radioativo. Hoje, no mundo, nós temos uma preocupação que, com os cenários geopolíticos atuais ou contemporâneos, é cada vez mais emergente em relação aos tipos de artefatos que podem ser produzidos com o propósito de causar algum dano, para não usar palavras que o YouTube pode bloquear aqui. Nós também publicamos um trabalho recentemente, não tão recentemente assim, já faz 4 anos, eu acho, e às vezes a data eu acabo me perdendo, sobre a gestão de eventos. Na verdade, quem publicou, o meu autor aqui é a Adriana de Paula, uma colega nossa, bióloga também. Esse trabalho foi parte do doutorado dela, sobre o uso do raio split para avaliar deslocamento de plumas, basicamente de massas de ar que podem ter contaminação. Isso aconteceu em Chernobyl. Na verdade, quando houve a exposição do núcleo lá do reator, né? E isso, obviamente, eu não lembro disso, não estava lá, mas é o que a gente leu, o que a gente assistiu de documentários. Quando houve a exposição do núcleo, como tinha ali um efeito convectivo, né, de uma temperatura mais elevada, esse material subiu e ficou em suspensão na atmosfera e foi transportado para outras regiões. Nós utilizamos um programa do NOAA, né, que é a administração americana para o oceano e atmosfera, que nos ajuda a entender a dinâmica das massas de ar. Esse é um tópico muito interessante, a gente utiliza, eu já utilizei no meu mestrado, no doutorado, meu aluno de mestrado utiliza também. Assim, é bem interessante, se você tiver interesse em entender mais sobre modelagem atmosférica, a gente pode marcar uma conversa com outros colegas que têm uma expertise na área. Eu já usei, né, eu já fiz o curso do NOAA, no NOAA, muito interessante, recomendo, inclusive, mas tem gente que estuda só isso. Então, essa galera, assim, certamente já sabe os caminhos ali bem simplificados para utilizar e para aplicar esses conhecimentos, tá bom? Eu vou deixar aqui no próximo slide o meu muito obrigado. Esse QR Code você pode utilizar para preencher o formulário de presença. Ele vai ficar disponível até o dia 30, às 16 horas, para você receber o seu certificado de participação, tá bom? E lá também tem uma avaliação rápida
sobre a nossa aula, tem um pedido de sugestão de tema, de uma listinha de possíveis temas para os próximos encontros. Nós vamos ter um encontro por semana, preferencialmente, com o propósito de nos aprofundarmos em conhecimentos ligados à saúde e ao meio ambiente. O meu muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado e deixo também aqui franqueada o nosso espaço, as suas críticas e sugestões. Muito obrigado e até mais.